Meus irmãos, de quem é a vitória? Pelo sangue, com Cristo é vencer ou em missões a chama que não pode. A paz do Senhor. Tem fogo aí, irmão? Glória ao nome de Jesus. Espera aí que eu tô acertando aqui, só me dá um minuto. Tá ficando certinho. Pronto, glória a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia, sem perdermos o tempo, lá no livro do Êxodo. Se você puder ficar em pé, em reverência à santa palavra, eu te agradeço. Capítulo 3, por favor. A idade chega, irmão, e aí agora eu vou precisar do meu auxiliar auricular. Já não consigo mais enxergar de perto, meu pastor. Agora eu enxergo bem. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, vai nos dizer assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia de um fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. De pé como você está, gostaria de fazer uma oração. Se você, por favor, puder deixar a Bíblia no assento. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Senhor de toda a glória, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos de estarmos reunidos aqui nesta noite, como igreja do Senhor, como corpo, Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, tu és, ó Pai, o noivo, e aqui está reunida a noiva, e pedimos que o Senhor fale conosco na tua santa, poderosa, inerrante e imutável palavra. Fala-nos com poder, com autoridade, fala-nos com unção em nome de Jesus, que toda seta maligna caia por terra agora, que toda distração da mente seja repreendida em nome de Jesus Cristo, que todo tipo, Senhor, de cansaço, dor no corpo, sono, seja o que for, frieza espiritual, seja quebrada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Mas nós te pedimos, Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que somente a voz do Espírito Santo seja ouvida, e somente a interpretação dada por Ele na palavra seja entendida, que o homem se cale, que a carne se cale, que o diabo se cale, que os demônios se calem, somente a voz do Senhor fale aqui nesta noite, debaixo da revelação da tua santa e poderosa palavra. Que a tua palavra, Senhor, vai e produz o efeito pelo qual será enviada, ela não volte vazia, mas em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa, meu Deus, trabalhar aqui nesta noite de maneira poderosa, na liberdade do teu Espírito. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos, em nome de Jesus, tributamos a ti a honra e a glória. Amém e amém. Se assente, por favor, com a sua Bíblia aberta. Permita-me dizer algumas coisas. Eu quero louvar a Deus por estar aqui nesta igreja, na nossa igreja, na nossa igreja mãe. É uma honra estar com os irmãos. Eu quero agradecer ao nosso pastor Benigno, que é o pastor dos irmãos, é nosso pastor também, é meu pastor, e falo isso com muita alegria, dele ter nos conferido esse convite. Não estava nada planejado,
né? O pastor Maurício, que era o convidado já antecipado e planejado. E aí eu falei com o pastor Benigno, no sábado eu vou levar o pastor Maurício aí, e vou abraçar os irmãos e congregar junto. E aí o pastor Benigno falou, não, então você aproveita, eu vou pregar no domingo à noite, você prega no meu lugar. A responsabilidade é muito grande, né? Jesus amado, não vai, eu já, enfim, Deus sabe o que faz. E eu quero agradecer essa honra e essa oportunidade, rever a nossa mãe missionária, Maria Ângela, Deus abençoe, todos os irmãos, os pastores, agradecer ao pastor Paulo, pastor Emerson e suas esposas, que sempre nos tratam com muito carinho, e também nos dado essa oportunidade. A mocidade, nossos parabéns, Deus abençoe muito vocês, que o Senhor possa cada vez mais usar esse grupo, esse mover da juventude, porque vocês são a igreja de amanhã. Então é muito importante que vocês carregam uma grande responsabilidade, e eu creio, oro para que Deus direcione vocês cada dia mais. Parabéns, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero dar um testemunho que me foi cobrado hoje mais cedo. Falou, se você não testemunhar, acabou nossa amizade, que é o meu primo, o Vilmar, ele está ali, e aí ele falou assim, você tem que testemunhar. Eu falei, tá certo, eu vou testemunhar. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, ele fez contato comigo por conta de uma sobrinha dele, chamada Júlia Gomes. O pai dela, alguns dias atrás, com 50 e poucos anos de idade, ele, viciado em droga, cometeu suicídio. E aí a Júlia, poucos dias depois, ou no dia seguinte da morte do seu pai, ela tomou mais de 80 comprimidos de uma vez só. E ela ingeriu esses comprimidos de losartan, comprimido para combater ataque epilético, só comprimido pesado. E aí ela ingeriu mais de 80 comprimidos e já entrou direto em coma, e estava internada aqui em São João do Rei, não sei se é o Hospital Santa Casa, e ela estava internada, e ele mandou uma mensagem para mim, falou, pelo amor de Deus, ora pela minha sobrinha, Júlia Gomes e tal, contou a situação. E aí outras pessoas aqui da cidade, pessoas que vão em monte, oraram, e eu mandei lá para Santo André também pedindo um ciclo de oração, grupo de intercessão que tem lá, vamos orar, vamos crer no milagre. Os médicos falaram que se ela voltasse do coma, era certo que haveria sequelas. E se voltasse, porque havia uma grande chance de não voltar. E para a glória de Deus, irmãos, 2 dias depois, ela retornou do coma, ela acordou, e ela acordou falando, acordou normal, não ficou sequela nenhuma, e aí ela está recebendo alta amanhã, não é isso? Amanhã ela está recebendo alta, e detalhe, ela é afastada dos caminhos do Senhor. Então, uma alma preciosa, aí a juventude, aí, ó, correr atrás da Júlia Gomes, fazer uma visita para ela, mostrar para ela que não está tudo perdido não, né? Isso mostra o amor de Deus pela vida dela, e mostrando também, sabe o quê? O poder da oração da igreja. Eu creio muito na oração da igreja, irmãos. É uma coisa que eu acredito demais, é na oração da igreja. Nosso pastor falou aqui sobre orar no final do culto, e isso tem efeito sim. Nos cultos, pós-leitura oficial, quando fala, vamos orar, quem precisa de oração? Uns respondem, eu e minha casa, outros falam, eu tenho uma causa assim, eu tenho uma causa assado. Irmãos, isso não é à toa, isso não é clichê, isso não é coisa de assembleiano, isso é importante demais. A igreja que ora tem efeito no mundo espiritual. Nós já tivemos vários testemunhos lá em Santo André, das vezes que pediram para a igreja orar, a igreja orou, sabe o que já aconteceu? Pessoas já foram curadas de câncer, pessoas já foram curadas de coluna, pessoas que estavam já à beira da morte, milagrosamente se recuperaram e tiveram alta, estão em casa, tudo bem. Então a igreja, quando ora, tem efeito. Amém? Não sei se você é uma pessoa de oração, mas é importante orar. Crente que não ora é complicado, muito complicado, mas o crente que ora, ele descomplica tudo, porque ele ora. A oração descomplica as coisas. A falta de oração é que complica demais, mas orando a resposta vem, a vitória chega. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Você pode dar um glória a Deus?
Deixa eu trazer para você aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O pastor Maurício, primeiro, pastor Antônio Marcos, na sexta-feira, eu não estive, mas tomei ciência, que trouxe uma mensagem muito abençoada, uma mensagem de Deus, em que ele tratou com a igreja a história de Moisés, a importância do preparo de Moisés, e depois o que Deus fez na vida de Moisés, e trouxe lições sobre isso para a igreja. Tenho certeza que foi muito edificante. No sábado, que foi ontem, o pastor Maurício, não precisa comentar muito, mas trouxe uma mensagem que realmente falou nos nossos corações, que foi, como diz o nosso pastor, foi Bíblia pura, graças ao nome do Senhor por isso. E hoje eu quero dar uma contribuição, aquilo que Deus colocou no meu coração. Confesso a vocês que eu venho, desde o dia que o pastor falou, eu venho tentando, orando, e só hoje, umas 3:30 da tarde, é que a mensagem chegou. Ainda bem que chegou a tempo. Então, vamos lá, para a glória do nome do Senhor. Senhora? Está fresquinha, pãozinho fresco do céu. Você está preparado para receber a palavra de Deus? Irmão do som, me ajuda, não tenho vozeirão, me dá uma força, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos o livro do Êxodo, se nós analisarmos no significado comum do grego, que trouxe da Septuaginta através da Vulgata, nós vamos ver que Êxodo quer dizer saída. Porém, lá no original do hebraico, como todos vocês já sabem, essa igreja é uma igreja de ensino, então não estou ensinando nada novo, estou apenas repetindo coisas que já aprendi aqui, aprendo ainda com o nosso pastor, e que vão apenas solidificar ainda mais aquilo que os irmãos já conhecem da Bíblia Sagrada. Mas quando nós olhamos o livro do Êxodo, no original do hebraico, ele se chama Shemot. E quando você pega o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Forma-se o Pentateuco. Por que a palavra Pentateuco? Por causa da divisão do grego, penta e teukos. Penta quer dizer 5 e teukos quer dizer estojo de livro, estojo de papiro. Então, quando você pega Pentateucos, Pentateuco, significa o estojo que está guardado os 5 livros, os 5 papiros da Sagrada Escritura. Por isso foi dado este nome. Para nós, Pentateuco, para o judeu, a Torá, o livro da lei. E quando nós vamos no original, nós vamos ver, por exemplo, que do grego para o português, nós temos o Gênesis, que vai dizer que é início. Nós temos o Êxodo, que vai falar que é saída. Nós temos o Levítico, que vai falar que é um ritual. Nós temos o Número, que vai falar que é um censo. E nós temos o Deuteronômio, que vai falar que é a segunda lei. Mas quando você vai no original do hebraico, muda um pouquinho e tem um significado espiritual muito edificador. Porque você vai lá e você vai ver que Gênesis está no original com Bereshit, que quer dizer no princípio. Você vai ter Êxodo, que é Shemot, que significa os nomes. Você vai ter depois Levítico, que lá no original do hebraico se chama Vaikra, que significa e chamou. E você vai ter Números, que é Bad Midbar, que quer dizer no deserto, e Devarim, que é o Deuteronômio, que significa palavras. Então, se eu pego Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e eu traduzo no hebraico, eu vou ter, no princípio, estes são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar-lhes a sua palavra. Então, isso abre muito a nossa visão espiritual e o nosso conhecimento para enxergar o Pentateuco de um olhar um pouco mais profundo. Mas trazendo aos irmãos sobre especificamente o tema que vocês escolheram, direcionados por Deus, muito bonito aqui essa árvore representando a sarça que estava acesa e também o slogan, aquela chama, como diz o nosso pastor, que chama muito a nossa atenção e nos atrai. Louvado seja Deus, porque vocês escolheram um tema que hoje muita gente não quer. Vocês escolheram um tema que muita gente não está procurando. Talvez se escolhesse ali congresso de jovens, jovens prósperos, futuros empresários, futuros milionários, talvez seria mais assim, daria mais ibope.
Mas dizer jovens atraídos pela presença de Deus é raridade nos dias de hoje. Então eu louvo a Deus porque essa mocidade escolheu um melhor caminho, um melhor tema, escolheu buscar algo espiritual e não material. Isso é muito importante se dizer. E aí quando nós olhamos, o que é que Êxodo quer nos mostrar? O que o livro do Êxodo quer nos ensinar? Eu já vou aqui direto para as aplicações. Primeiro, um povo que desceu no Egito livre, mas foi escravizado. Primeira coisa que Êxodo vai nos mostrar é isso. Um povo que desceu para o Egito livre, porque Gênesis vai nos mostrar que José está como governador, e quando ele morre aos 110 anos de idade, a Bíblia vai nos relatar que Jacó, com a sua família, e somando, daria 70 pessoas aproximadamente, sem contar que José, que já estava lá, foram para o Egito, porque José agora os trouxe para lhes fornecer uma vida boa, uma vida abastada, uma vida agradável. Esse povo cresce, multiplica demais, como já até foi falado aqui ontem. E esse povo que antes chegou lá livre, antes chegou lá e foram abençoados, agora, quando vemos o chamado de Moisés no capítulo 3, esse povo está escravizado. Então, a primeira coisa que Êxodo quer nos ensinar é o seguinte: cuidado com o Egito, porque o Egito te recebe livre, mas ele te escraviza quando você chegar lá. O Egito nunca vai colocar um outdoor dizendo, vem para cá, que aqui eu vou te escravizar, porque ele sabe que você não vai. Você é jovem, você é inteligente, você não vai cair nessa pegadinha. Mas se ele colocar, vem para cá, que aqui tudo é maravilhoso, aqui é liberdade, aqui você faz o que quer, anda como quer, vive como quer, e ninguém vai falar nada, e você vai, mas se prepara. Essa liberdade, ela é enganosa, mentirosa, uma propaganda, é um fake, porque na verdade o Egito vai escravizar você. Outra coisa que Êxodo quer nos ensinar, está lá no capítulo 1, se puder colocar para mim, por favor, a minha versão é ACF, Almeida Corrigida Fiel. Se você puder colocar capítulo 1, verso 11, até o 14, eu te agradeço. Só para eu não ficar no vai e vem do meu óculos aqui. Obrigado. Lá vai dizer o seguinte: os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos. Colocando sobre quem? Sobre Israel, sobre o povo hebreu, para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Verso 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Obrigado, Deus abençoe. Então você vai ver o seguinte aqui, o que Êxodo quer me mostrar a partir da leitura desses textos? Ele quer mostrar o seguinte, que o Egito e Faraó nunca vão te dar nada de graça. O Egito e o Faraó nunca vão te entregar nada de graça. No Egito tem o quê? Tem ciência. Aquela época o Egito ele era poderosíssimo na ciência da matemática, era poderosíssimo na química, na engenharia química e também na música. E o Egito era uma referência, se você quisesse avançar tecnologicamente, para o mundo daquela época que eu estou falando. Então o Egito, quando você olha para ele, o Egito tem ciência, o Egito tem matemática, o Egito tem atrativos que fazem com que salte os nossos olhos, porém o preço é alto. O preço é alto, o preço é carga, o preço é dureza, o preço é afligir, o preço é escravizar.
Então Deus está trazendo para nós o que é que Êxodo está como um farol, nos mostrando por detrás da história do que aconteceu no Egito com o povo hebreu. O que mais Êxodo quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar o seguinte: só haverá libertação do Egito, e só haverá libertação do faraó, não é quando a sarça pegar fogo. Só haverá libertação do Egito, libertação do faraó, quando houver clamor. Só o clamor trará a libertação do Egito e a libertação de Faraó. Onde é que está escrito isso? Capítulo 2 de Êxodo, versículo de número 23 ao 25. Está escrito assim: e aconteceu que depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e clamaram, e clamaram. Dois já entendeu, dão glória. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ou seja, eles não clamaram porque estavam dando ações de graça, porque estava com uma vida maravilhosa no Egito. Eles não clamaram porque no Egito estava com o bolso cheio de dinheiro, carro zero na garagem, viajando de avião para todo lado e a conta gorda bancária. Eles clamaram a Deus porque o Egito os estava afligindo e eles estavam em servidão. Servidão a quem? Servidão a Faraó e servidão aos egípcios. Então aprenda o seguinte: a libertação só vem quando há clamor e quando há desejo de se libertar. Se você falar com alguém que não quer ser liberto do Egito, não adianta de nada, porque a pessoa não quer. Ela quer continuar escrava, ela quer continuar acorrentada e com a coleira de Faraó no seu pescoço, porque ela não quer abandonar o Egito e muito menos Faraó. Mas aqueles que desejam ser libertos do Egito, há esperança, há saída, há solução. Qual é, pastor? Clamar, boca no pó, buscar a face de Deus, direcionar-se a Deus e falar: Deus, eu não quero mais viver no Egito, eu não quero mais servir o Faraó, me ajuda, Senhor. Eu estou pregando para uma igreja que acredita em oração. Eu acredito que tem pessoas aqui no nosso meio, que são pessoas de oração e até de grupos de oração, e eu peço a vocês agora, inclusive, que vocês comecem a interceder em espírito durante essa mensagem, por gentileza, que vocês orem a Deus. Por quê? Porque é uma batalha que está correndo aqui agora. Ao mesmo tempo que essa mensagem está sendo pregada, o inferno, que é Faraó, o diabo, está se levantando para que esta mensagem não tenha a sua conclusão. Claro que maior é o que está conosco do que o que está com ele. Mas há uma guerra, sem dúvida alguma, dá para se perceber à medida que eu estou pregando aqui. Então me ajude em oração. O que mais Êxodo vai nos mostrar? Êxodo quer nos mostrar o seguinte: Deus pode até ouvir a oração e o clamor de quem está no Egito. Deus pode, tanto é que o fez. Deus pode ouvir, Deus pode responder a oração e o clamor de quem está no Egito, mas ele só vai se revelar para quem está no Horebe. Vou falar para você aprender de novo. Deus pode ouvir a oração de quem está no Egito servindo Faraó. Pode. Tem crente que ainda está pé na igreja e pé no Egito. Tem crente que ainda está servindo a Deus e servindo o Faraó.
está duvidando entre dois caminhos. Esse crente, Deus vai ouvi-lo? Vai. Se você clamar e falar, Deus me ajude, me tire dessa situação, não quero mais ficar oscilando da forma que eu estou, amém, ele vai ouvir, mas ele só vai se revelar para quem está no Horebe. Veja que Deus ouve o clamor do povo de Israel, mas Deus não se revela para eles. Deus não aparece no meio do Egito. Deus não faz nada lá. Deus vai lá em Midian. Deus vai lá atrás do deserto. Deus vai lá no Horebe, no Sinai, para se revelar para Moisés. Detalhe, Moisés não orou, Moisés não clamou, mas Moisés estava no monte de Deus. Que isso significa que o clamor é de quem estava no Egito, e a revelação é de quem estava no Horebe. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Egito, coisas do mundo; Horebe, coisas da igreja; Egito, coisas do pecado; Horebe, coisas da santidade; Egito, aquilo que o mundo quer; Horebe, aquilo que Deus quer. Perceba que o crente, quando está no Horebe, que é na igreja, dentro da casa do Senhor, aqui dentro às vezes ele nem ora, e Deus se revela para ele aqui, até sem ele precisar orar, até sem a necessidade dele orar, Deus se revela no Horebe, porque Moisés está andando com as ovelhas lá, e a Bíblia é bem clara, que de repente Deus aparece para Moisés. Moisés não está orando, não está pedindo, e Deus fez dessa maneira, glorificado seja o nome do Senhor. Então o que mais nós podemos ver através disso? Nós podemos ver, eu quero fazer um paralelo entre Egito e Horebe, mundo e igreja, trazendo para vocês. No Egito, Deus livra. No Egito, Deus livra, ele foi lá e livrou o povo do Egito. No Egito, Deus livra, mas no Horebe, Deus chama. Deus não chamou Moisés no Egito, Deus chamou Moisés no Horebe. Deus não vai te chamar lá no Egito. No Egito Deus vai lá te tirar de lá, mas a tua chamada é aqui dentro, ó. Deus não te chama no Egito para seguir no Egito com uma chamada. Deus te chama no Horebe, fora do Egito, para seguir uma chamada. O que mais nós podemos ver? No Egito, a ciência nos atrai. A ciência, a tecnologia, os avanços que o Egito tem, eles saltam o brilho dos olhos. Mas é no Horebe que o que te atrai não é ciência. O que te atrai é a chama que pega fogo dentro da sarça. Quando você entra numa igreja, me desculpe aqui dizer, você não tem que entrar aqui para querer saber se alguém aqui entende de ciência, se alguém aqui é doutorado ou em qualquer área lá do Egito. Isso não importa dentro da igreja. Na igreja o que importa é se tem sarça pegando fogo, é se tem sarça ardendo, porque é isso que atrai as pessoas para dentro do Horebe. Moisés não chegou lá e falou assim: está aqui o meu diploma de ciências nas faculdades egípcias, e aí Deus chamou. Não, Moisés chegou, a sarça pegou fogo, Deus falou: é a minha presença que te trouxe para perto de mim, Moisés. Está aquecendo as turbinas. Rebai tocou minha cala súbia. Ai, no Egito a glória é humana. No Egito o status vale mais. No Egito os diplomas da parede têm muito valor e agregam valor. Mas no Horebe, meu irmão, no Horebe o que importa é a glória. No Horebe o que importa é a presença. No Horebe o que importa é uma sarça pegando fogo pela presença de Deus. E eu posso dizer isso para você com uma certa propriedade, não muito, mas com um pouquinho, porque eu ainda tenho muito que aprender. Mas eu posso dizer para você com um pouquinho de propriedade. Já me formei. Na época, nosso pastor foi um grande incentivador.
de que eu estudasse, e eu agradeço muito por isso. Mas o meu tempo de curso de faculdade, ele acompanhou, foi um dos maiores desafios da minha chamada. Por quê? Porque o meu coração ardia pelo fogo da sarça. E eu tinha que me sentar numa carteira para ver professores ensinando contabilidade, ensinando débito e crédito, ensinando o método das partidas dobradas, ensinando os princípios da contabilidade. Até então, amém. Tinha que me sentar para aprender sobre direito constitucional, direito civil, direito empresarial. Glória a Deus. Sentava-me no banco para poder ouvir o professor de sociologia, de filosofia, que uma certa ocasião levantou um debate na sala, dividiu a sala no meio e falou: esse meio acredita em Deus e esse meio não acredita em Deus, comecem a debater e defender as suas teses. E aí eu falei para a turma que eu estava, eu fico na turma que Deus existe. E aí fui para essa turma, e quando estava lá, nenhum deles queria falar, eu falei: pode deixar que eu falo. E aí então o rapazinho levantou e começou a falar que Deus é isso, Deus é aquilo, que Deus não existia. Eu falei: não vem com essa conversa não, Deus existe, Deus é Senhor, Deus é soberano. Ele falou: prova que Deus existe. Um miserável como você está vivo, é a maior prova que Deus existe, porque Deus poderia matar você aqui dentro. Meus irmãos, não foi fácil. Quantas e quantas vezes eu peguei o telefone, porque na época não existia o WhatsApp, eu tinha que ir lá no orelhão, colocar a ficha ou o cartão, não estou lembrando direito, e eu ligava aqui para São João del Rei, e falava com o pastor Benigno: eu vou sair da faculdade, eu vou parar com isso tudo aqui, porque isso aqui está contra a minha fé, isso aqui está contra aquilo que eu creio, eu estou perdendo tempo com isso aqui. E ele dizia: não, você vai continuar, e você vai até o final, porque um dia isso aí vai ser útil para alguma coisa, você não vai desistir. E eu obedeci o meu pastor, aleluia, consegui concluir, me formei, para a glória de Deus. Deus depois me abençoou, Deus me ajudou no Egito, sim, as coisas do Egito trouxeram frutos, sim, mas houve uma guerra entre eu e o chamado, e eu queria muitas vezes abandonar por causa do chamado. Não foi fácil. Passou o tempo, novos cursos vieram. Para a glória do nome do Senhor, veio pós-graduação, veio várias MBAs, veio cursos que foram feitos até no exterior, cursos diversos. Se eu pegar o escritório lá de casa e eu resolver colocar todos os meus diplomas na parede, não vai dar conta. Eu vou ter que emparedar a minha parede todinha de diploma e vou ter que migrar para o quarto para poder caber o resto, porque é muito diploma que tem lá. Mas está tudo guardado dentro da gaveta. Eu só coloquei na parede três ou quatro principais que eu achei que devia ter colocado lá. Mas não me faz muito interesse nisso não. Sabe por quê? Porque quando eu olho para esses diplomas, eu olho para hoje, eu aprendi uma coisa: glória a Deus pelo conhecimento, glória a Deus pelo aprendizado, glória a Deus por tudo isso. Mas, meu irmão, nada substitui a sarça queimando dentro de nós. Nenhum destes diplomas me deram mais unção, nenhum destes diplomas me capacitaram biblicamente, nenhum destes diplomas fizeram isso aqui na minha vida espiritual. Se eu não orasse, se eu não buscasse, se eu não me enchesse do Espírito Santo, se eu não frequentasse a escola dominical, se eu não estivesse no culto de doutrina, se eu não permanecesse dentro da casa do Senhor, com certeza eu seria um dos israelitas que morreria no Egito. Porque quando Deus foi lá livrar o povo, já tinha muita gente que já tinha nascido lá dentro e morreu sem ter a oportunidade de sair. Cuidado com o Egito, porque uma vez que você entra lá, se Deus não tiver misericórdia a tempo, a sua geração sai, mas você morre.
A sua geração pode ser a próxima que vai ser liberta para Canaã, mas você de repente vai ser aquele que vai estar lá e morrer lá e não sair de lá nunca mais. Mas em nome de Jesus, eu amo a Deus, porque Deus está dando essa palavra, e Deus está falando com muita gente aqui dentro. Deus está falando com muita gente aqui dentro, que está querendo trocar o Horebe pelo Egito. E eu vou dizer para você uma coisa, tem hora que eu olho para aqueles diplomas, eu só não coloco fogo neles, porque foram conquistados com sacrifício, e eu atributo a Deus toda a honra e toda a glória, mas para mim o que mais importa, não são os diplomas, é a unção de Deus na tua vida, é a presença de Deus na tua vida, porque quando vier o arrebatamento, ó irmão, a trombeta quando tocar, não está escrito, e subirão os formados, e subirão os pós-graduados, e subirão os doutorados e os PhD, está escrito, subirão os lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Parece, mas não é. Parece que eu estou pregando como se eu estivesse lutando contra quem estuda. Não interprete assim, porque isso não é verdade. Exatamente, não é. Exatamente, o pastor tem toda a razão. Exatamente. O pastor sempre falou isso para nós, sempre nos ensinou sobre isso. Só um instantinho, pastor Carlos, só um instantinho, olha só. O que o pastor Carlos está falando aqui é verdade. Então, quando ele queria ser pregador itinerante, pregador ali, e era jovenzinho ainda. E eu falei com ele assim, não, você vai estudar, vai se preparar, um dia você vai ser um pregador itinerante. É verdade. Hoje ele é um pregador itinerante. Glória a Deus. Ele se formou em contabilidade. Quem faz a contabilidade da igreja lá? É ele. É verdade. Ele que faz a contabilidade, toda ela, e depois manda para o contador, que é o pastor Cláudio. Ele faz tudinho e manda para lá. Então, o que o pastor Carlos está querendo dizer, eu quero que vocês entendam, ele não é contra se formar, que ele se formou. Você tem que estudar, se preparar, porque um dia Deus vai te chamar, igual chamou o pastor Carlos. Hoje ele é dirigente de uma congregação bonita lá, prega, ensina, fala a palavra de Deus, vai sair para pregar em São Paulo, está pregando aqui agora. Então, o incentivo a todos, ele não está querendo dizer para vocês aqui, para os jovens não estudar, não se preparar, nem nada. Todos têm que se preparar, tem que estudar mesmo, estudar, etc. Mas não deixar que o estudo possa lhe prejudicar na chamada. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Ele é a favor que estude. Eu sou a favor, continuo sendo favorável a todos os jovens. Estudem mesmo, estude, se prepara e tudo, porque quando chegar o momento, Deus ele vai te chamar. Igual chamou o pastor Carlos aqui, tá certo? Então fica bem claro aqui que o pastor Carlos não é contra aqueles que estudam. Ele ia falar, eu aproveitei um gancho aqui, apesar da mensagem aqui, mas continua, pastor Carlos. Está gostoso pastor. Demais, está bom demais, amém. Obrigado, meu pastor. Por isso que é bom estar do lado do professor, que aí ele vai ajudando a gente. Então, meus irmãos, quando eu olho para esta situação, eu quero lhe dizer que o Egito, ele te propõe muitas coisas, só que você não pode esquecer o seu chamado. O seu chamado é muito importante na sua vida, porque é ele que sustenta a tua fé, é ele que sustenta a tua firmeza espiritual. Por isso que eu estou dizendo a vocês, quando eu estava nessa época, muitos anos atrás, eu vivi esse conflito. Eu vivi esse conflito por quê? Porque realmente o Egito ele quer você por inteiro. O Egito não quer só metade de você. O Egito ele quer você todinho para ele. E você vai precisar de quê? Força espiritual para ter o equilíbrio de separar o que é do Egito que você precisa, mas sem perder aquilo que é de Deus na tua vida. Vou repetir para você, o Egito é necessário, por quê? Porque nele você busca recursos que vão lhe ajudar em algum momento, mas você tem que ter o equilíbrio e a sabedoria para ir buscar este recurso, sem abrir mão do teu chamado e da tua fé.
O que nós vemos muito hoje, em alguns lugares, aqui não, mas lá para as regiões de outras cidades, nós vemos muito o quê? A juventude querendo somente Egito, 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 e agora não querendo mais nada com Deus. É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Não é desta forma. Você tem que ter na sua mente o seguinte: eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Pastor, mas e o tempo? O Faraó, ele é assim mesmo. Ele quer roubar todo o teu tempo. Mas você tem que saber equilibrar, irmão. Quantos cultos tem na igreja na semana? Quantos momentos são da igreja? E quantos momentos são da tua vida particular? Se você colocar na balança, você vai ver que você tem mais tempo para a tua vida pessoal do que tempo para a igreja, porque a igreja não tem culto todo dia, a igreja não tem culto toda hora, a igreja tem as suas programações, mas elas não ocupam tanto a tua vida como ocupa o Egito. O Egito ocupa muito mais. Por exemplo, 8 horas de trabalho por dia. A igreja não te ocupa 8 horas por dia. Você vai ver que o Egito ocupa mais. Então você não pode, em nome de estar ocupada pelo Egito e pelo Faraó, agora começar a dizer: vou deletar o meu tempo para Deus, porque eu estou mais dedicado ao meu tempo Egito e Faraó. Não, você tem que fazer o seguinte: espera aí, eu vou me dedicar ao que eu preciso, mas o meu tempo com Deus ninguém rouba. O meu tempo com Deus ninguém tira. E sabe qual é um dos maiores ladrões do tempo do povo de Deus hoje com Deus? É isso aqui, ó. Você pode olhar, você fica 1 hora nesse trem aqui e você nem vê o tempo passar. Mas se você falar, vamos ficar 10, 15 minutos de oração aqui, você dá sono, dor no joelho, dor na coluna. A sua mente não quer nada com nada. Então você tem que aprender o seguinte: espera aí, quem é que mandou isso aqui para mim? O que está aqui é realmente necessário? Eu preciso estar dedicado 24 horas a esse negócio aqui? Ou eu posso ter momentos em que isso aqui vai ser uma utilidade e eu vou usar, mas depois eu vou para isso aqui que é o principal. Eu vou para isso aqui, eu vou estar no culto, eu vou adorar a Deus, eu vou participar das atividades da igreja, eu vou buscar a palavra santa de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? No Egito quem manda é Faraó, no Horebe quem manda é Deus. No Egito tem tijolo e palha, mas no Horebe tem sarça e fogo. No Egito você será escravo, no Horebe você será livre. No Egito há riquezas materiais sim, mas no Horebe tem uma coisa maravilhosa, chama-se tesouros espirituais, que o Horebe vai te fornecer, que são maravilhosos. Então Deus, ele não tirou Israel do Horebe para o Egito, ele tirou Israel do Egito para o Horebe. É dessa forma que Deus trabalhou. Então você pode até estar no Egito, mas o Egito não pode estar em você. Veja, a frase que eu ia falar, que o nosso pastor se antecipou por mim, era isso que eu ia falar. Você pode até estar no Egito, mas o Egito não pode estar em você. Você pode até estar no mundo, mas o mundo não tem que estar em você. Você é a luz do mundo, e não o mundo é a luz para você. Então você pode, meus irmãos, quando o Êxodo nos ensina, ele nos ensina que Faraó vai tentar negociar a sua fé. Caminhando para o final, Faraó vai tentar negociar a tua fé. De que forma? Se você abrir lá no capítulo 8, verso de número 25 ao 29, eu não vou ler, mas lá vai dizer o seguinte, que Faraó tentou negociar com Moisés. Ele diz assim: Moisés, foram 3 propostas, 2 estão no capítulo 8 e 1 está no capítulo 10. Ele falou assim para Moisés: olha, faz o seguinte, pega o povo, vai cultuar, mas cultua aqui mesmo. Faz aqui no Egito mesmo. Não precisa sair do Egito para cultuar a Deus. Não precisa sair do Egito para adorar a Deus. Adora a Deus no Egito mesmo. Essa foi a primeira proposta dele. A segunda proposta dele foi o seguinte: pode cultuar, Moisés, com o povo, vai fazer a festa para o teu Deus, mas não vai longe, você não precisa se desvincular. Vai o seguinte, Moisés,
não vá tão longe, continua preso ao Egito, mas também adorando a Deus. E a terceira e última proposta que ele fez foi a seguinte: faz o seguinte, deixa aqui os meninos, os jovens, deixa aqui as crianças e vai só com os adultos cultuar, e depois vocês voltam para cá de novo. Moisés, é lógico, rejeitou as 3 propostas de Faraó. Agora, isso aplicado para nós funciona de que forma? Muitas vezes o diabo, ele vai propor isso para você, o Faraó vai falar isso para você. Para que você vai sair do mundo para servir a Deus? Continue no mundo e continue servindo a Deus. Continue no pecado e continue na casa de Deus. Não que eu estou falando que você pecou e você tem que sair da igreja. Não, ao contrário, se você pecou, é que você tem que vir para a igreja. Porque a igreja é o único lugar que vai abraçar o pecador e oferecer para ele a redenção dos seus pecados na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: aqueles que querem conviver entre 2 muros. E agora eu não estou falando de estudos, nem de capacitação acadêmica. Agora eu estou falando de vida espiritual. Você recebe propostas do diabo todo dia. E todo dia ele diz para você: para que ser um cristão tão rigoroso com você mesmo? Para que ser um cristão que quer levar tudo tão certinho? Para com isso, dá uma afrouxada nessa corda, dá uma afrouxada nessa correia. O diabo lança isso na mente do jovem, principalmente, todo dia, para que ele possa, de alguma forma, dizer: peraí, eu vou estar no culto adorando e dando glória, mas depois eu estou lá na festinha, no inferninho, no pancadão, na baladinha, no sertanejo, ou qualquer outro lugar que seja. Eu também estou participando lá, porque o que tem? Não tem problema nenhum. Isso é a proposta do Faraó: continua servindo o Egito e também sirva ao seu Deus. A segunda proposta dele é: não vá tão longe, ou seja, meça o mergulho que você dá em Deus, ou seja, você vai e mergulha só um pouquinho, não mergulha muito não. Por quê? Porque ele sabe que se você adentrar de verdade na sarça, você nunca mais será a mesma pessoa. Então ele não quer que você tenha contato com a sarça e com o fogo. Então ele quer que você seja aquele cristão light, aquele cristão que dá a paz do Senhor, frequenta a igreja, mas não se aprofunda, não vem na escola dominical, mas adora criticar. Não vem num culto de ensino, mas adora dar palpite. Não vem, não participa, não come sal junto com o povo, mas quer reclamar de horário, quer reclamar de não sei o quê, quer reclamar de não sei o quê. Irmão, sou pastor também de igreja, eu sei como a coisa funciona. Então veja só, você primeiro tem que falar: peraí, vamos dar um mergulho para estar junto, lado a lado, e aí sim nós saberemos o que é a experiência da sarça. Último lugar, ele vai dizer: deixa aqui os jovens e as crianças, vá adorar, depois volta. É o que está acontecendo muito hoje. Pai e mãe estão na igreja, mas o filho não está. Pai e mãe estão servindo a Deus, mas os filhos não estão. E aí o pai e a mãe estão tentando trazer de todas as maneiras o filho e a filha para o Horebe, mas eles querem continuar no Egito. Por quê? Porque a proposta do Faraó, a proposta do Faraó é essa: faz o seguinte, vá você servir a Deus, mas não insista que o seu filho vá não. É o que foi pregado aqui ontem. A mãe e o pai, dentro da sua possibilidade, é lógico, chega uma certa idade e não tem mais jeito, mas traga o seu filho para a casa de Deus, traga a sua filha para servir o Senhor. Ah, mas vem com o nariz torcido, vem me dando trabalho, vem cheio disso, daquilo outro, não importa. Se estiver no seu poder ainda a capacidade de trazer, se ainda houver na sua possibilidade para isso, traga, ainda que venha de nariz torto, ainda que venha de bico, traga, porque aqui o Espírito Santo vai trabalhar, aqui a palavra vai entrar no coração, ainda que eles não queiram, ela vai entrar, porque ela é espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Meus irmãos, a proposta de Satanás é que você deixe de ser um cristão praticante, para ser um cristão nominal. E nós não somos cristãos nominais, nós somos cristãos servos e servas de Deus. Não negocie com o Faraó, não faça negócios com ele.
E sabe o que eu acho lindo desse texto? É que o povo, Deus se manifesta para Moisés numa sarça, e quando Deus aparece para Moisés nessa sarça, Moisés tem um contato pessoal e íntimo com Deus. Deus não apareceu para Israel, ele apareceu ali para Moisés. Moisés então vai lá, amando de Deus. Deus faz os sinais no Egito. Deus então agora tira o povo do Egito. O povo está caminhando, e nesse caminhar, o Deus que apareceu para Moisés numa sarça, agora aparece para todo Israel numa coluna de fogo. Começou numa sarça, e quando o teu chamado começa, parece que ele começa pequeno, parece que ele começa individual ali numa sarça, você e Deus, Deus e você. Mas quando você é fiel na caminhada e você é obediente, o que acontece? Deus agora vai se revelar, não mais naquele arbusto, Deus agora vai aparecer numa coluna de fogo. Olha como aumentou a revelação. E aí Moisés caminha com o povo até o Horebe. Moisés leva o povo até o Sinai. Moisés está fazendo o quê? Ele está dizendo assim: lá eu me encontrei com Deus, e eu vou levar vocês também para se encontrar com o Deus que eu encontrei. Vocês terem a experiência que eu tive. Esse é o verdadeiro cristão que está flamejante pelo fogo de Deus. Ele não quer o fogo só para ele, ele quer trazer todo mundo para dentro do fogo também. Moisés vai por Horebe, chega no Sinai, e quando ele chega lá no Sinai, o que acontece? Deus não está mais lá no mesmo lugar, numa sarça não, e nem tampouco Deus está lá na coluna de fogo. Deus agora vai descer em fogo sobre todo o monte Sinai. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 19, versículo 17 ao 20. Êxodo 19, verso 17 ao 20. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Você tem levado pessoas ao encontro de Deus? E puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Verso 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. O Moisés que estava no Egito e que agora encontra com Deus na sarça lá em Midian, depois do deserto, é o Moisés que tira Israel amando de Deus da mão de Faraó e do Egito. É o Moisés que caminha com esse povo através de milagres, e Deus mostrando que estava presente numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de glória de dia, ou uma nuvem, como você quiser chamar. E é o Deus que agora está no Sinai, mostrando para todo Israel a experiência que Moisés teve lá na sarça. O Israel inteiro, agora cerca de quase 3 milhões de pessoas, estão olhando para o monte. Deus está no monte em fogo, e o monte está fumegando, o monte está tremendo, o monte está sendo sacudido, e o povo está vendo, Deus está ali, Deus é real, Deus existe, Deus operou, Deus libertou, Deus restaurou, Deus nos tirou da mão do faraó, Deus nos tirou da mão do Egito, Deus nos arrancou do mundo e nos trouxe aqui para servi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Olha a diferença quando o Moisés leva eles até lá. E sabe o que é lindo? É que Moisés não chega lá e fala: olha aí o fogo, olha aí Deus. Não, Moisés entra no fogo também, porque Deus fala: sobe. Aí ele sobe. Ele sobe para onde? Para onde Deus está, no cume. E lá tinha o quê? Tinha fogo. A presença de Deus estava lá. Eu quero encerrar essa mensagem com muita humildade, dizendo para você: o Egito tem propostas que são muito boas, recursos que são necessários, mas você também precisa valorizar o mundo que Deus preparou para você na tua vida espiritual.
resumindo, sabe qual é a conclusão? Você não tem que deixar de ser um crente cheio do Espírito Santo por causa do Egito. Você não tem que deixar de ser um homem, uma mulher de Deus por causa do faraó. Porque quando Deus mandou Moisés de volta lá, Moisés voltou lá, e lá não mudou Moisés em nada, não corrompeu Moisés em nada, não mexeu com Moisés em nada, porque o Moisés que voltou lá, voltou cheio da presença de Deus. Caminhe nesse mundo cheio da presença de Deus. Vá onde você for, entre onde Deus te mandar entrar, porque foi Deus que mandou Moisés ir lá no Egito. Não foi Moisés que falou, eu vou lá, foi Deus que mandou. Então, se Deus te mandar em alguns lugares do Egito, até lugares grandes e altos, vá como um servo e uma serva de Deus. Não seja aquela pessoa que no Horebe você está crente, mas no Egito você é egípcio. Não, você é crente no Horebe e você é crente no Egito. Nos dois lugares você mostra o brilho de Deus na tua vida. Você pode receber esta palavra, você recebe essa mensagem, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando em seu coração, cada dia mais. Nós em Santo André, carecemos muito das vossas orações. Muito, irmãos, ore por nós, nós carecemos muito das orações dos irmãos. Um grande abraço no coração de vocês, e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu devolvo a palavra ao nosso pastor.